Alô. Boa noite a todos vocês. Sejam bem-vindos à casa de Deus. Estamos aqui para adorar o seu nome. E obrigado pela sua presença. Você que veio do trabalho, da faculdade. Você que ainda vai para a faculdade também ou trabalhar. Deus possa te abençoar nesse dia, nessa noite, né? E para iniciar o culto do nosso Deus, vamos começar com louvores a Ele. Vamos lá? Muito bem, vamos louvar o nosso Deus, que enquanto você viva, a cada momento de sua vida, seja para a honra e glória, seja para o louvor do nosso Deus. Então vamos cantar Enquanto Eu Viver. Notei que muitos ainda não estão cantando. Não sei se não lembram dessa canção, mas agora eu convido a todos que se coloquem em pé
para louvar o nosso Deus, cantando Terra Fértil. Agora mais animados, eu quero ver todos cantando. Eu quero entrar nos átrios do Pai e regozijar-me em Tua presença, e ali me prostrarei com toda reverência e entregarei minha humilde oferta, meu coração, minha vida, meu ser, te entregarei. Colher o que há de bom em Tua palavra e descansar em Teus braços de amor. Quero Teu arado preparando a minha vida, devolva com vontade o mais profundo de mim. Tire as pedras e os espinhos, terra fértil eu quero ser. Quero Teu arado preparando a minha vida, devolva com vontade o mais profundo de mim. Tire as pedras e os espinhos, terra fértil eu quero ser. Pra Teu louvor, faz-me Senhor, eu quero ser usado sem medida. Prepara-me, Senhor, capacita-me, Senhor, te entrego a direção da minha vida. Pra Teu louvor, faz-me, Senhor, eu quero ser usado sem medida. Prepara-me, Senhor, capacita-me, Senhor, te entrego a direção da minha vida. Sou tão dependente desse Teu amor, uma pequena gota em Teu grande mar. Move as Tuas águas, enche-me de Ti, eu quero, Senhor, transbordar. Pra Teu louvor, faz-me, Senhor, eu quero ser usado sem medida. Prepara-me, Senhor, capacita-me, Senhor, te entrego a direção da minha vida. Pra Teu louvor, faz-me, Senhor, eu quero ser usado sem medida. Prepara-me, Senhor, capacita-me, Senhor, te entrego a direção da minha vida.
Nas noites anteriores e no sábado pela manhã nós tivemos alguns testemunhos aqui muito importantes, onde a gente pôde ver Deus agindo na vida de cada pessoa. Tivemos aqui o Renison no sábado, no domingo o Antônio e ontem a Thalit. E hoje eu queria convidar a Ana Paula. Cadê a Ana? Ana Paula, que veio direto do trabalho, né, Ana? Por favor. Hoje vamos ouvir um pouco da história da Ana Paula. Fique à vontade. Aqui em cima, lá embaixo, você que sabe. Estou aqui embaixo, cadê da luz? Boa noite, gente. Bom, como o Henrique falou, né, meu nome é Ana Paula, para os que não me conhecem. Estou um pouco sumida aqui da Central, porque eu estou participando lá do projeto da comunidade Novo Tempo, que a gente está fazendo ali no Colégio Adventista. Mas a minha casa é aqui ainda. Eu vim falar para vocês hoje um testemunho que é bem especial assim para mim. E ele não é só meu, ele é também do meu marido. Mas ele não esteve hoje aqui, porque é um testemunho realmente muito delicado para a gente, em muitos sentidos. Enfim, a gente namorou 4 anos, aí antes do ano, eu estava no 4º ano da faculdade, a gente casou, eu ainda estava aqui em Maringá, e o Emanuel estava lá em São Francisco do Sul, que ele fez um concurso para a Polícia Militar, ele era policial militar lá em São Francisco, Santa Catarina. E aí ele estava lá, e eu aqui, e assim a gente ficava indo e vindo para se ver algumas vezes, e ele pediu férias para ficar mais aqui, e nesse tempo, ele tinha um primo dele, muito querido, que morava em Joinville, e eles eram muito amigos, e eles passavam muito tempo juntos, e assim, eles gostavam de passar tempo juntos, e para ele era muito bom. E a gente, sempre que ele estava com a gente, ele passava um tempo muito bom, e ele sempre pedia, ele falava, olha, ele morava em Joinville, uma cidade de 40 quilômetros de distância de São Francisco do Sul. E sempre assim, né? Ele sempre ia passar o final de semana com a gente, o Emanuel ia, passava o final de semana na casa dele. Lá na casa dele, ele tinha um quarto, que era o quarto que era dele, do Emanuel, já na casa do primo. Como eu também não estava lá sempre, ele conseguia ir sempre para Joinville, ficava lá um tempo. E daí a gente começou assim, perceber que o Roger não estava mais tão bem, e pensamos em nos mudar para Joinville, para ficar mais perto dele. E o Emanuel pensou algumas possibilidades, porque como ele era militar, ele precisava da transferência, né? Um concurso público, precisava da transferência para outra cidade. E apareceu a possibilidade dele fazer a prova da Polícia Rodoviária. Daí, na Polícia Rodoviária, ele moraria em Joinville. E o que aconteceu? Ele pegou, fez a prova, estudou tudo, daí ele passou na prova. Daí, na época do teste físico, ele fez o primeiro teste físico e não passou. Mas a gente chegou até a relatar para o Roger essa questão, que a gente gostaria de mudar para Joinville. Ele ficou muito animado, daí a gente tem um apartamento aqui em Maringá. E, na época, a gente colocou o apartamento à venda, que daí nosso plano era vender o apartamento lá, para comprar um apartamento em Joinville, e ficar por ali. A gente até falava assim, não precisa nem ter filho, que o Roger vai viver aqui em casa, né? E aí a gente, nessa possibilidade, ele pegou vários panfletos de apartamento para a gente e tudo mais. E aconteceu que o Emanuel veio de férias, como eu estava falando, ele veio de férias, e no meio das férias, como ele não passou no primeiro teste físico, no meio das férias tinha uma repescagem do segundo teste físico, e daí ele foi para Santa Catarina para fazer essa prova. Então ele ia passar, acho que ele ia dormir uma noite lá e ia voltar no outro dia. E daí ele foi mais ou menos com a roupa do corpo, levou acho que uma mochila. E a arma do policial tem que ficar sempre com ele, né? Então ele levou a arma dele, os documentos dele de policial, e foi para Santa Catarina fazer esse teste. E ele fez aqui, ele estava fazendo academia também, ver se conseguia passar no teste físico. E, no fim das contas, ele fez a prova do teste físico, encontrou com o Roger lá, ficou na casa dele. Ele fez a prova do teste físico e ele não passou na prova. E o Roger ligou para ele e falou, Emanuel, você passou na prova? Daí o Emanuel falou, não, Roger, eu não passei. E depois o Emanuel me ligou e falou, amor, eu também não passei ainda na prova. Só que ainda ia ter uma terceira repescagem ali, né, uma outra possibilidade. Só que nesse mesmo dia, o Emanuel ele tinha ido fazer o teste físico, ele estava só com uma roupa de ginástica, ele tinha ido sem carro, então ele deixou a arma dele escondida em cima do guarda-roupa e foi fazer a prova. E ele estava voltando, assim, só com a roupa mesmo e a passagem do ônibus. E daí, nesse dia, o Roger achou a arma do Emanuel
e ele acabou se matando com a arma do Emanuel. Pra gente, sempre para mim, esse assunto é bem doloroso, que o Roger era muito querido pra gente. Até o Emanuel nem veio, porque ele ainda não consegue falar muito bem da história. Não faz muito tempo que isso aconteceu, faz uns 2 anos. E assim, o que aconteceu, o que passou, é uma questão que é só Deus que sabe realmente. Mas para a gente foi um golpe muito duro mesmo. Tudo que se vive num velório, de dor, de morte, de perda, foi muito dolorido. E naquele dia, sabe, há muito tempo eu já senti que eu não queria que o Emanuel estivesse mais na polícia. Todo mundo que é militar sabe que os militares têm um problema muito grave com o sabre, é muito complicado. O Emanuel conseguia trocas, mas era sempre muito difícil. E a gente preocupado ali, naquele dia eu senti no meu coração, falei, ai meu Deus, eu não quero mais que o Emanuel seja policial militar. Mas eu não sabia o que queria ser também, né? E eu falei para o Emanuel, eu não gostaria que você voltasse para a polícia. Ele falou, também não queria voltar. Só que o coração do homem é enganoso, né? Até onde a gente sabe, o que a gente sente, sabe? Que se é só uma negação de vivenciar a situação, ou enfim. Então, nós começamos a orar e falar, meu Deus, será que esse desejo de sair da polícia, de sair de Santa Catarina, enfim, que seria o que a gente ia fazer, já que a gente tinha um apartamento aqui, e lá não teríamos mais nada, né? Daí a gente ia voltar para cá, para o Paraná. A gente falou, Senhor, será que isso era a sua vontade? A gente não conseguia saber. E às vezes não é fácil a gente ouvir a voz de Deus, né? A gente fica esperando, fala, e aí, Deus vai falar com a gente, né? E a gente lia meditação na época, a meditação do ano, e o pastor da meditação, ele fazia algumas meditações de série, e aquela série ele falava só sobre a questão do povo saindo do Egito. Eu falava para o Emanuel, nossa, mas parece que todo dia alguém está convidando a gente a sair do lugar onde nós estamos, né? Mas ainda ficamos um pouco inseguros. E aí, o Emanuel, um dia a gente veio aqui na igreja, no culto de quarta-feira. E o Emanuel, nesse tempo, assim, o que aconteceu? Que o Emanuel pegou um atestado psiquiátrico e ele ficou em Maringá esse período. Porque ele realmente não tinha condições, e eu não tinha condições, assim, de ficar aqui estudando e sabendo que ele ia estar lá sozinho. Enfim, daí ele pegou esse atestado e ficou aqui. E a gente orando. Daí a gente veio na igreja um dia, no culto de quarta-feira. Da igreja, todo mundo sabe, o culto de quarta-feira às vezes é um pouquinho mais vazio, né? Daí a gente sentou ali no cantinho, ficamos ali. Aí eles fazem aqueles grupos, né? Para fazer oração, daí cada um faz seu pedido. Daí no grupo que fez, a gente estava no grupo do Capelate, né? Que é o pai do Udo. Aí a gente estava lá no grupinho, eles perguntaram, o que pedido de oração? Aí o Emanuel falou assim, eu queria que vocês orassem, que a gente precisa tomar algumas decisões, se a gente muda ou não de cidade. A gente só falou isso. Aí o Capelate orou por aquilo, chegou no final do culto, ele pegou assim na mão do Emanuel e na minha e falou, eu não sei exatamente qual era o parágrafo, ele decorou um parágrafo da Ellen White, tão bonito, mas eu não me lembro o parágrafo exatamente, mas eu lembro que a mensagem dizia assim, faça isso que vocês estão sentindo no coração de vocês, porque Deus vai estar com vocês onde vocês forem. Mas é muito inseguro, gente, porque vocês pensarem assim, que ele era concursado, ele tinha um concurso público, e ganhava razoavelmente bem, uma vida tranquila, estava com a casa toda montada lá. Aqui eu estava terminando a faculdade. Eu não tinha nenhuma renda, gente, nenhuma mesmo. Eu não vendo Marquei, eu não vendo Tupperware, não tinha nada, do zero mesmo. E largar tudo, eu falei, que a gente tem um apartamento, mas ele também é financiado, né? E também tem o condomínio. Eu falava, meu Deus, mas a gente vai largar tudo, o que a gente vai fazer, né? E tudo que a gente... Aí o Capelate falou isso, eu fiquei com aquilo tão no coração. Daí o Emanuel teve que voltar para lá, acabou o atestado. Daí ele falou, olha, amor, eu vou voltar para lá. Tá. Daí, no dia que aconteceu a morte do Roger, um policial que sempre pegava muito no pé do Emanuel, a questão do sábado, que impedia mesmo que ele guardasse o sábado, ligou para ele naquele dia e falou, olha, a gente sente muito pela sua perda, mas a gente vai investigar e você vai ter que pagar por isso. Porque a arma era dele, né? A gente sabe que a justiça, e ele ia ter que ser julgado. Então, eu queria que ele saísse da polícia, mas também olhando por outro lado, acontecia que ele tinha que estar com a ficha dele limpa, para ele poder sair da polícia. Senão ele não ia poder ser desligado nunca, enquanto ele não fosse julgado. Então, ele voltou para lá, acabou o atestado dele, daí ele falou, amor, eu vou voltar. E vou ver se eu dou adiantamento na questão do julgamento, que eles têm que ver o que vai ser feito. Então, ele foi, voltou.
E daí, naquele dia, eu estava, sabe, tão angustiada. Ele me ligava e falava assim, ai, amor, vou pedir baixa na polícia. Você tem certeza? A gente não tem como viver, você tem certeza? Aí eu já comecei a ficar insegura. E daí, naquele dia, eu ia orar, né? Todas as noites eu leio um capítulo por dia da Bíblia. Daí, quando dá uns 3 anos, mais ou menos, eu li a Bíblia inteira. Aí eu separei aqui para vocês, para mostrar o capítulo que eu li naquele dia. E para mim foi tão significativo, eu falei, nossa, Deus estava falando mesmo comigo. Salmos 32, verso 8. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Aconselhar-te-ei, tendo-te sob a minha vista. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, de outra forma não te sujeitarão. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cerca. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós justos, e cantai de júbilo todos vós que sois retos de coração. Deus falando, não seja teimosa como o cavalo, como a mula. Por que tem que sofrer tanto? Isso é coisa dos ímpios. Aí eu falei para o Emanuel, amor, vai lá, dá seguimento no seu processo e pede desligamento da polícia. Tem certeza? Eu falei, tenho certeza. Chega dessa história, tenho certeza. Aí ele foi lá falar com o sargento, né, que ele queria que fizesse logo o processo dele o mais rápido possível, para ele poder pedir desligamento. E quando foram puxar a ficha dele para dar seguimento ao julgamento, a ficha dele estava limpa. Não tinha nada, nunca abriram nenhum processo contra o Emanuel. Ele pôde pedir desligamento naquele dia. E naquele dia a gente viu que Deus ele tinha um propósito para a gente, que a gente tinha que vir embora e que não tinha mais nada lá. E a gente veio embora. E nunca faltou nada, gente, nunca faltou nada. Eu falava para ele, olha, amor, que vida boa, né? Estamos aqui em casa, as pessoas estão lá trabalhando, a gente está aqui comendo iogurte, vendo TV, enquanto estavam os dois desempregados, né? Deus providenciou todo o restante depois, emprego para nós dois, todo o sustento, tudo que precisou, nunca faltou nada, sempre foi tranquilo. E falar para vocês que Deus ele não tem os nossos meios. Deus não respeita leis físicas que Ele criou. Ele que é o dono das leis, Ele tem as leis dele. Igual a gente estava falando na Escola Sabatina semana passada, né? Deus manda coisas absurdas, tipo Naamã mergulhar 7 vezes no laguinho sujo. E Deus manda mesmo, coisas absurdas. Você olha e fala, Senhor, você tem certeza? Olha bem. Mas Ele tem certeza. E assim, se Deus te chamar para algum propósito, siga no propósito que Ele está falando. Ele não fala à toa. Ele não quer ninguém infeliz quando Deus fala que Ele quer que nós tenhamos vida e vida em abundância. E é isso que Ele tem para a gente, uma vida de felicidade. Então vale muito a pena seguir o que Deus nos diz para seguir. E é só um caminho de muita felicidade, de tranquilidade. A gente não precisa ser igual os tolos, né? Igual o cavalo, a mula, que precisa pôr um freio na boca para seguir o caminho. A gente pode seguir espontaneamente, né? E é isso, meu testemunho de hoje. Espero que tenha colaborado com vocês. Infelizmente, não vou poder ficar para o culto, que eu tenho uma aula, tá, gente? Minha aula começava às 7. Mata a primeira aula. Deus abona a falta, igual fez lá com o Emanuel. Vai estar zerado suas faltas, pode ficar. Né, pastor? Dá um jeito aí, converse com ele lá. Obrigado, Ana Paula. Deus continue te abençoando muito. Assim como a vida da Ana Paula foi abençoada por Deus, nós também, com certeza, temos algumas bênçãos já feitas e aquelas que nós queremos pedir para Ele. Durante essa terceira música, você pode vir até esse quadro, escolher um espaço, a gente deu uma ajustada aqui. No quadro de lá tem um espaço grande embaixo ali que está sem escrever. Você pode escrever o que você tem a pedir ou agradecer para o nosso Deus, porque com certeza Ele vai estar te abençoando, assim como abençoa a vida da Ana Paula. Que no mar de nossa vida nós possamos sempre confiar em Deus, dizer sempre ao nosso Deus, Senhor, eu sou teu e tu és meu. Vamos entregar a nossa vida nas mãos do nosso Deus cantando Oceanos. Vamos nos colocar em pé.
me chama sobre muitas águas, onde meus pés podem falhar, e eu te encontro no mistério, minha fé não se abalará, e por teu nome chamarei, e forte permanecerei. Se o mar subir, nos braços teus descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça vence o meu pecado, tua mão de amor me guiará, por onde o medo e o caos me cercam, eu sei que tu não falharás, e por teu nome chamarei, e forte permanecerei. Se o mar subir, nos braços teus descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Leva-me ao teu refúgio, onde me salvas, faz-me andar por sobre as águas, por onde queres que eu vá. Faz meus pés inabaláveis na jornada, minha fé será firmada no mar de tua presença. Leva-me ao teu refúgio, onde me salvas, faz-me andar por sobre as águas, por onde queres que eu vá. Faz meus pés inabaláveis na jornada, minha fé será firmada no mar de tua presença, e por teu nome chamarei, e forte permanecerei. Se o mar subir, nos braços teus descansarei, pois eu sou teu e tu és A oração, ela não precisa de prova, ela necessita mais de prática. Por isso, convido a todos para nos ajoelharmos e orarmos.
Eterno Pai, a nossa gratidão porque novamente aqui estamos na Tua casa, dando prosseguimento a esta semana especial de oração. Sabemos perfeitamente que Tu és o nosso sol, escudo, e não quer sonegar nenhum bem a Teus filhos. Por isso que confiantemente nós estamos nos apresentando diante do Senhor com todos os pedidos que estão sendo colocados aqui nesse quadro, como também há outros que nós temos no íntimo, que o Senhor venha resolvê-los consoante o Teu grande poder. Sabemos que precisamos muito do Teu auxílio para problemas de ordem física, problema de ordem espiritual e muito especialmente quando estamos numa semana de oração, necessitamos muito do Teu Santo Espírito para termos uma vida totalmente transformada e habilitada para o Teu reino. Ser com o mensageiro, pastor Erickson, que realmente ele fale diretamente à nossa consciência e que possamos sairmos daqui animados para melhor andarmos nos Teus caminhos. Orienta-nos em tudo, pois tudo isso nós o pedimos e Te agradecemos, por amor de Jesus. Amém. Boa noite. Quero dar uma boa noite especial ao pessoal da internet. Alguns têm conversado comigo. Ainda hoje eu recebi uma mensagem lá da Carla de Viamão. Estava acompanhando lá no Rio Grande do Sul a nossa semana de oração. Deus abençoe você que está nos acompanhando aí pelo vídeo, pelo computador, pela internet. Fique conosco, tenho certeza que Deus vai continuar falando ao seu coração. E não perca amanhã à noite, porque nós vamos abordar o tema sobre a misericórdia, na nossa sequência aqui, sobre as bem-aventuranças e a procura pela felicidade. Aliás, se você anda por aí brigado com alguém e se quiser continuar brigado, então falte amanhã à noite, porque se você vier, Deus vai convencer você a fazer as pazes com essa pessoa, porque a mensagem de amanhã à noite é muito poderosa sobre a graça e o poder do perdão. Amém? Nós vamos abrir a Bíblia nessa noite em Mateus capítulo 5, como temos feito. Eu vou ler aqui mais um verso, onde nós podemos abordar aqui sobre a procura que estamos fazendo pela felicidade no contexto de Jesus. Mateus capítulo 5, o verso 6 diz assim: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Se há uma pessoa na história da Bíblia que teve fome e sede de justiça, e por muitos anos, essa pessoa está no livro de Gênesis. Eu vou agora com vocês lá para o primeiro livro da Bíblia, em Gênesis, e quero ler aqui o capítulo 37. Nós vamos ler o verso 8, que diz assim: Então lhe disseram seus irmãos: Reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Essa é a história do sonhador. Eu não sei quais são os sonhos que você já teve na sua vida, mas quando a gente está no período da juventude, no período universitário, nós temos muitos sonhos, não é? Alguns às vezes dão certo e algumas vezes existem aqueles que nos roubam os sonhos. Eu costumo chamar esses de os assassinos de sonhos. São aqueles que nos tiram o direito de imaginar alguma coisa um pouco melhor no futuro. E essa é a história de um rapaz de 17 anos que vivia no interiorzinho de lugar nenhum e morava com uma família onde ele tinha vários irmãos, filhos de mães diferentes. Eram 4 mães diferentes. E é interessante na história desse rapaz que, sendo o mais novo, o pai tinha um apreço especial por ele, porque ele era filho da primeira esposa. E é interessante que os outros filhos, desde cedo, eles tinham que ir para o trabalho pesado do campo, junto com os animais ou junto com a lavoura, mas ele tinha alguns privilégios. E o pai, de vez em quando, pedia que ele fosse examinar o trabalho dos irmãos mais velhos. Você já pode imaginar de cara que isso causou
uma série de transtornos familiares entre os irmãos, porque cada vez que José voltava para casa e trazia notícias dos seus irmãos, ele contava das atitudes impróprias dos seus irmãos. E isso trazia um desgaste para ele, porque quando o pai ia resolver o assunto com os irmãos, ele passava por dedo duro. Então José é um menino mimado, José é um menino protegido e é um menino conhecido como um dedo duro entre os seus irmãos. Enquanto os irmãos vão para o trabalho pesado, o pai diz: não, você fica aqui e nós vamos ficar aqui fazendo a contabilidade da fazenda e das posses, e o resto vai para o sol trabalhar. E é interessante, quando serve a mesa, José tem algumas preferências, mas talvez um dos momentos mais desgastantes entre eles foi no dia em que José teve um sonho, e ele relatou esse sonho para os irmãos. Ele chegou e disse: olha, nessa noite eu sonhei que nós estávamos atando feixes de trigo. Aí foi o primeiro erro dele, porque ele era um menino mimado e ele não ia trabalhar com os outros. Onde é que se viu ele chegar e dizer que eles estavam atando feixes de trigo? Mas enfim, nós estávamos atando feixes de trigo, e o meu feixe de trigo se ergueu e o de você se curvou diante de mim. Nessa hora já deu briga. Os irmãos olharam e disseram: que isso? Vai querer reinar sobre nós agora? O pai nem morreu e você já está querendo adoração, já está querendo a herança para você. Isso era um problema sério naqueles dias. E não foi só isso. Então ele contou para eles o segundo sonho. Ele disse: e tem outro. Eu sonhei com o sol e a lua e 11 estrelas, e todas me rodeando. Então aí foi a gota d'água. E a Bíblia diz assim: eles o odiavam pelos seus sonhos. Se esse menino vivesse hoje em dia, você diria que ele era um arrogante, um daqueles camaradas triunfalistas que se acha, não é? Se acha melhor que os outros, acha que vai mandar em todo mundo, acha que pode tudo. E o povo não gostava muito dessa ideia de José, e então ele começou a se tornar inimigo dos seus próprios irmãos. A história você conhece. Um dia os irmãos vão cuidar do rebanho em algum lugar e eles estão demorando, então o pai pede que José vai examinar o que eles estão fazendo de errado. E quando ele vai até o lugar e os irmãos veem ele chegando, eles olham e pensam consigo: aí vem o sonhador. Interessante, as pessoas não gostam de pessoas que tenham sonhos na vida de crescimento. Logo tem que derrubar essa pessoa, porque você sabe, a gente se sente ameaçado com alguém que é talentoso e vai crescendo, né? Eu tive um líder, um chefe que tinha um ditado muito inteligente. Ele dizia assim: no mundo parece que prosperam os medíocres, que se você não é grande coisa, bom, aí é certo, você não vai dar em nada mesmo. Se você não tem muito talento, fica naquilo. Mas se você tem talento, a turma tem inveja de você, e então eles puxam o seu tapete, de modo que prosperam os medíocres nesse mundo. É um ponto de vista bem interessante. E ali estavam os medíocres olhando para José e dizendo: aí vem o sonhador. E eles ficaram indignados. Em especial, Levi e Simeão tinham um problema sério com ele. E você sabe que quando ele foi chegando, eles fizeram um plano, eles queriam se livrar deles. É a grande chance, estamos longe do pai, vamos resolver esse assunto, porque o pai está velho, daqui a pouco ele morre, e esse camarada vai querer ficar com toda a herança, e vai querer mandar sobre nós. Então, hoje basta, até aqui não mais, vamos resolver o problema aqui. Mas eles discutiram entre eles, e por fim das contas, eles acharam que seria melhor jogar ele no buraco. Então quando José chega, ele está bem vestido, com um casaco que só ele tem, uma roupinha bonita que ele ganhou da família, e os outros não têm, porque são filhos de escravas, e ele é filho da primeira esposa. E então ele diz: José, tira o casaco aqui, fecha os olhos, nós temos uma surpresa para você, vem aqui, não pode olhar, e pum! E então aqueles rapazes empurram o próprio irmão, e José se esparrama no fundo do poço. Interessante, José, agora quem sabe se batendo no fundo do poço, ele olha para cima e ele diz assim: mas que brincadeira sem graça é essa? Joga logo a corda aí, e se vocês jogar rápido, eu vou pensar em nem contar para o pai. Ele nem sabia o que esperava ele não sabia o que os irmãos estavam tramando. E é interessante, depois de um bom tempo, a corda desce realmente, e quando ele sobe pela corda, ele chega lá em cima, ele vê que tem um monte de gente ali, e tem mercadores ali, e não sei o que passou pela cabeça dele. Será que ele pensou que eles estavam comprando alguma coisa? Não sei, mas de repente vem um mercador então dos ismaelitas, amarra José
E quando ele percebe, ele está sendo vendido como escravo, e ele é mandado para o Egito. E agora você pode imaginar o rosto de José, olhando na fronte, no rosto de cada um dos seus 10 irmãos, olhando um por um deles, e clamando por misericórdia daqueles homens. E eles não tiveram pena do seu próprio sangue, e eles venderam o seu irmão como escravo, porque eram covardes para matá-lo, mas eles queriam se livrar de uma maneira que nunca mais vissem ele. Então o mandaram como escravo na caravana dos ismaelitas. José vai deixando aquela região, e eu gosto de uma descrição que Ellen White faz dessa cena. É fantástico você ler os livros de Ellen White. Ela diz assim, que quando ele chegou numa altura onde era o limiar da terra onde ele morava, ele deu uma última parada e ele olhou para trás, e pela última vez na sua vida, ele viu as tendas do seu pai e da sua mãe. Nunca mais ele ia ver sua mãe, nunca mais eles se encontraram. E ele é levado então para o Egito, e quando ele chega no mercado de escravos do Egito, você imagine a situação, você chegando num país que você não fala a língua daquela gente, e é complicado, você vira um analfabeto ali na hora, você não consegue se comunicar, você fica sem nenhum tipo de comunicação, até que você aprende a pancadas e a socos a língua do seu senhor, e ele é vendido como escravo então para um grande egípcio chamado Potifar. E agora lá vai José, aquele que era o menino que andava de casaco bonito, o sonhador dos filhos de Jacó, agora limpa o chão da casa de Potifar como um simples escravo. Mas aí vem um detalhe, porque você sabe que quando Deus escolhe alguém, e a minha pergunta para você é: para que Deus escolheu você? Porque eu tenho certeza que você é um escolhido de Deus. Quando Deus escolhe alguém, não adianta, podem jogar você no buraco e Deus vai tirar você de lá, e podem jogar você no piso de algum lugar para você limpar o piso, não importa. Se Deus escolheu você, algum plano grandioso Ele tem. E a Bíblia diz assim que Deus era com José, e em tudo que ele colocava a sua mão, tudo prosperava. E eles começam a ver o talento desse rapaz, e então eles o colocam como o mordomo da casa de Potifar. Esse é o grande sonho de Deus para você. Nós estamos falando hoje à noite sobre sonhos. Esse é o grande sonho de Deus para você, que você seja bom no que você faz, que você seja um universitário e seja o melhor da sua turma, que você trabalhe numa empresa e todos olhem para você e digam: esse cara é diferente. E quando você então vai abrir sua boca e você testemunha de Deus, todos sabem que você tem o poder de Deus sobre sua vida. Deus era com José, e você fica imaginando José agora como o governante da casa de Potifar, um homem de confiança da casa de Potifar. Mas você sabe como são as coisas, não é? Satanás, ele está sempre procurando algum jeito de destruir a vida das pessoas, e se alguém poderia entre os jovens ter uma desculpa para pecar, esse é José. Vendido como escravo, longe da família, no meio dos idólatras, ele podia ter desculpas para pecar, mas quando veio a tentação, veja a atitude de José. Você sabe que Potifar tinha uma mulher, a gente não sabe o nome dela, mas o fato é que a Bíblia diz que ela colocou os olhos em José, e a Bíblia descreve José como um rapaz de boa aparência, e ela cobiçou José, e ela então quis dar um agarro no José, e ela foi, e o negócio foi tão veemente que ela arrancou as roupas dele, e ele disse: opa, que negócio é esse? E saiu correndo pelos corredores do palácio de Potifar, e é uma cena inusitada, quase cômica da Bíblia, José pelado correndo pelo palácio de Potifar. E então ele corre, pula para dentro do quarto dele, eu fico imaginando a cena, ele colocando uma cadeira na frente da porta, uma mesa na frente da porta, a cama na frente da porta, e ele, essa aí me livrei, passou perto. E então ele agradece a Deus, porque você sabe como é que é, um homem fiel. E então ele escuta as batidas na porta, uma gritaria, e quando ele vai ali, a turma entra e diz: foi ele, tentou me forçar, e ninguém consegue explicar nada. E quando José percebe, ele é jogado no calabouço. Interessante, Jesus disse: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. E essa é uma história incrível.
talvez uma das mais belas do Velho Testamento, que eu tenho que contar para vocês em poucos minutos, mas eu quero que você entenda uma coisa, jovem. Quando a gente é jovem, parece que a vida tem que ser resolvida em poucos minutos. Você assiste um filme, o filme começa aqui em 30, 40 minutos de filme, tem um enorme problema e o problema é resolvido pelos heróis do filme. Você vem na igreja, o pastor prega em meia hora e conta uma história em 30 minutos, mas a vida não é assim. A vida não se resolve em 30 minutos, demora anos, e José mofou naquela prisão. Demorou. E você sabe que ele conheceu pessoas interessantes naquela prisão, porque toda a história de José é uma demonstração sobre como a providência de Deus, esta força, esse poder que Deus usa para transformar aquilo que é uma aparente derrota numa grande vitória para o seu povo. A providência de Deus, essa força invisível, na qual Deus não deseja alguns eventos, mas Ele usa esses eventos, revertendo eles em bênção. Não foi Deus quem desejou que José fosse jogado no poço, não foi Deus quem desejou que ele fosse escravo na casa de Potifar, e não foi Deus quem desejou que ele fosse aprisionado e jogado no calabouço injustamente, mas Deus usa essas situações. Se ele está no fundo do poço, então Deus o tira de lá. Se ele está na casa de Potifar, Deus o faz o mordomo da casa. E se ele é jogado na prisão, então na prisão o chefe da prisão diz: esse camarada é muito competente, eu vou botar ele de meu ajudante aqui. E ele conhece dois prisioneiros, um padeiro e um copeiro. E os padeiros, aliás, o padeiro e o copeiro, eles têm sonhos também. Interessante, as pessoas de visão na vida, as pessoas que têm sonhos, também têm a capacidade de interpretar os sonhos dos outros. E José interpreta o sonho então do copeiro e do padeiro, e ele diz assim: copeiro, o teu sonho aí, você sonhou que estava espremendo uvas ali na taça do rei. O negócio é o seguinte: daqui uns dias você vai ser recolocado nas suas funções, e quando você for para lá, lembre de mim. Não lembrou tão cedo. Lembre de mim e fale para o faraó, fale da minha situação, que eu estou aqui preso injustamente, lembre de mim. E então veio o padeiro e disse assim: e eu? Não, mas e eu? Conta aí. Não é boa notícia não, você sonhou com, estava carregando um cesto de pães e vinham umas aves. O negócio é o seguinte: você vai morrer, vai ser condenado à morte. E aconteceu exatamente como ele interpretou os sonhos. E o tempo se passou e o copeiro não se lembrou dele. Mas podem esquecer de você dentro de um buraco, podem esquecer de você limpando o chão que todo mundo pisa e não dá importância, podem esquecer de você dentro da prisão, mas Deus não esqueceu de José. E quando Deus se lembra, Ele diz: esse aí é meu, ninguém toca nele, eu tenho um plano para ele. E no conselho de Deus, Ele já tinha grandes sonhos para José, e o plano de Deus foi se cumprindo. Então Deus deu um sonho para o homem mais poderoso daqueles dias, o próprio faraó. E o faraó, que era um homem supersticioso, não encontrou nos seus magos e astrólogos alguém que lhe pudesse dar uma orientação coerente. E então o copeiro se lembrou do sonho que ele teve, ele se lembrou de José e falou de José para o faraó. E aí você tem um revés incrível nessa história, porque de repente batem na porta. Eu imagino que José já estava lá esperando a condenação depois de tantos anos. E quando olham para José e dizem assim: toma um banho, faça a barba, você vai vestir uma roupa boa, você vai comparecer diante de Faraó. Pessoal, agora já era. Qual é a surpresa do ex-presidiário José, quando ele é colocado para dar um conselho para o homem mais poderoso daqueles dias? E ele dá um conselho, então ele diz: olha, a interpretação do seu sonho é muito simples. Nós estamos aí nos anos de fartura, e depois vem uma miséria, vem fome. São 7 anos, e depois 7 anos. Então nós temos que fazer provisões para o Egito. E sabe o que o faraó diz de José, o homem que estava esquecido na prisão? Ele diz assim: o Espírito de Deus está com esse homem. Porque quando Deus coloca a mão sobre você e diz assim: esse aí é meu, esse é o plano de Deus para você. Ele deixa que aparentemente você vá para circunstâncias difíceis lá na sua faculdade. Ele deixa que o seu trabalho aperte e pressione você. E então no momento certo, Ele faz com que todo mundo ouça o seu testemunho.
E é o seu testemunho que pode transformar o coração de pessoas como Faraó. E aí, meu amigo, José, o homem condenado com sede de justiça, o homem que foi traído por sua família, agora se torna o governador do Egito. E essa é a parte da história que eu mais gosto, porque você imagina a primeira noite de governador de José. Durante muitos anos, acostumado a dormir no piso da prisão do Egito, agora o governador José tem um quarto só para ele. E é claro, você tem que imaginar a cama de José, né? José é aquela carcaça já judiada, e ele olha, não é aquela cama que parece que tem um bolsão assim. A cama de José é aquela cama firmezinha, durinha. Um dia eu estava passando numa avenida, um tempo atrás, estava lá em Goiânia, e aí nós estávamos passeando ali no centro da cidade, e eu vi assim uma dessas lojas com camas e colchões, e vinha um meninozinho assim com a sua mãe, ele soltou a mão da mãe, ele viu a cama, ele veio correndo e ele fez o que todo mundo devia fazer, não é? Ele veio correndo e se atirou em cima, e o corpinho dele veio tuf, tuf. Essa é a cama de José, não é? Não sei se é a sua cama, mas a cama de José era sem igual. E José tem um quarto só para ele, né? Se ele dá uma batidinha de palma, faz assim, os camaradas já aparecem com as bandejas, servindo tudo o que ele quer, porque agora José é o poderoso governador do Egito, e José tem um quarto para ele, né? Um quarto com um banheiro para ele, e no quarto não é coisa simples, é o governador, porque Deus, quando vai te abençoar, agora Ele te dá grandes coisas. Então José entra naquela banheira, aquela jacuzzi, aquela carcaça, chacoalhando ali, e curtindo, meu amigo, porque Deus se lembra de você, você não fica para sempre esquecido. E aí José se levanta, tomou aquele banho legal, cheio de aromas e coisa e tal, e ele vai para a sacada, e ele diz assim, bom, claro, tem sacada no quarto, né, vista panorâmica para o rio Nilo, e ele olha e diz assim, vamos ver agora como é que está a prosperidade aí nos anos de fome, como é que está a prosperidade daquilo que nós armazenamos. E então José vê uma pequena caravana vindo lá, são os mercadores de Canaã. Cada vez que ele vê gente vindo de Canaã, corta o coração, porque foi de lá que ele veio, ele nunca voltou para lá. Interessante, ele se tornou governador, ele saiu da prisão, ele se casou, ele teve filhos, acho muito bonito os filhos, Efraim e Manassés, são nomes importantes, significa, Deus me fez esquecer dos trabalhos antigos, Deus me fez esquecer a tristeza. Ele já não se lembrava, fazia tantos anos, já se passaram ali uns 20 anos, ele não se lembrava mais da tristeza de ter sido vendido e traído pelos seus irmãos. Mas naquele dia ele olha e vem uma caravana, e ele desce lá para inspecionar, e ele conhece aquela gente, os anos passaram, os caras ficaram velhos, cabelo branco, uns caiu o cabelo, mas tem coisas que não muda, e ele começa a sentir um mal-estar e um arrepio, e ele conhece aqueles homens, são os irmãos dele, desesperados pela fome, desceram até o Egito para comprar comida. E você sabe, se você estivesse no lugar de José, você teria algumas alternativas. Uma seria mandar prender e se vingar deles, porque quando você tem fome e sede de justiça, pode passar 20 anos que você não esquece, porque aquilo a fome fica dentro de você como um buraco. E então ele olha para aqueles homens e ele começa a interrogar aqueles homens, e ele faz algumas perguntas, e tem um tradutor, ele não fala na língua dele, mas ele entende tudo que eles falam, e ele não se dá a conhecer porque ele está mudado. Ele agora é o governador do Egito, não é um menino de 17 anos, os anos passaram, e então ele descobre no meio da conversa uma coisa estarrecedora, aliás duas. A primeira muito triste, a mãe dele morreu, ele nunca mais vai ver a mãe dele. E a segunda coisa que ele descobre, embora a mãe tenha morrido, ele tem um irmão de pai e mãe, que ele nunca conheceu, menino chamado Benjamim, e ele quer conhecer esse menino de qualquer jeito. Então ele arma uma estratégia, um estratagema para que os irmãos voltem e tragam Benjamim. O que ele teve de ideia? Ele disse, olha, vou deixar um de refém aqui. E ele teve uma ideia brilhante, ele pensou assim, quem foi que deu a ideia de me vender mesmo, de me jogar no buraco? Ah, Simeão! Então foi Simeão para a prisão. Ele disse, você fica aqui, e então os outros voltam lá para provar que não são mentirosos, e tragam esse menino para eu conhecer ele.
E então você sabe como é que funciona a história. Eles vão até lá e o pai diz assim: olha, eu já perdi José, Simeão não está aqui, vocês querem levar Benjamim? Não, não vai acontecer isso não. Mas a fome foi tanta, a miséria era tanta, que não tinha mais muitas soluções. E então Judá disse: olha, eu dou conta do menino. Interessante, Judá se prontificando, ele diz: eu respondo pelo menino com minha própria vida, eu trago o menino de volta. E então Judá se compromete, eles levam Benjamim. E agora eles chegam no Egito, e José prepara um grande banquete, o objetivo é só um. Ele diz assim consigo mesmo: eu quero ver como é que eles tratam o menino, filho da minha mãe. Eu quero ver se eles tratam ele com inveja, do mesmo jeito que me trataram, se eles matam os sonhos desse menino, do mesmo jeito que mataram os meus. Então ele manda servir muito mais para Benjamim, para que os outros fiquem de propósito, com inveja. Mas ele começa a perceber que aqueles homens estão diferentes, e aqueles homens gananciosos, os irmãos corruptos, os irmãos invejosos que ele conheceu estão diferentes. Porque eu vou dizer uma coisa para você: você pode ter brigado com qualquer pessoa na sua vida, mas os anos são duros, e os anos mudam as pessoas, algumas vezes para pior, mas muitas vezes amolecem os mais duros corações. E então ele percebe que existe alguma coisa diferente. E a Bíblia tem alguns trechos que ela descreve a emoção de José. Ele sai para chorar sozinho, e quando ele volta, e então ele não aguenta mais, em dado momento ele decide se revelar. Eu fico imaginando que ele tirou seu turbante de faraó, de governante do Egito, e a Bíblia diz assim, que ele chorou em alta voz, e ele gritou e disse: eu sou José, vive ainda o nosso pai. Meu amigo, você pode imaginar a reação daqueles irmãos naquela hora? Ali naquele momento, uma profecia se cumpriu. Eles estavam com as bolsas ali cheias de sacos de trigos e mantimentos. Uma profecia se cumpriu. Ele tinha feito uma profecia, um sonho. Ele disse assim: nós atávamos feixes de trigo, e os de vocês se curvaram. Quando ele diz isso, esses homens desabam na frente dele, e a profecia se cumpre. E eles não sabem o que vai acontecer, se eles vão ser mortos, o que vai acontecer. E então ele olha para seus irmãos e diz: vão buscar a nossa gente, vão buscar o pai, vão buscar todo mundo. E você tem que imaginar agora comigo como deve ter sido a cena dos irmãos de José voltando para casa, encontrando com um homem velho que há 20 anos tinha uma vida triste. Jacó nunca mais conseguiu ser feliz desde que tinha perdido o seu filho. 20 anos atrás eles tinham dito: olha, teu filho morreu despedaçado pelos animais e só sobrou esse manto cheio de sangue. E agora eles têm que olhar para um homem velho e dizer assim: a verdade, pai, é que nós mentimos para o Senhor por 20 anos, mas não dá mais para aguentar. Mas tem uma boa notícia: José vive e é o governador do Egito. O velho não acreditou. Tamanha tinha sido a vida de tristeza de Jacó, que ele não acreditou. Mas ele vê as carruagens que acompanharam os rapazes até ali para buscá-lo. E eu gosto muito de um verso da Bíblia que descreve a reação de Jacó. Diz que ele olha para aquilo e ele diz assim: basta! Verei meu filho e morrerei. E ele entra então na carruagem do Egito, e a família vai para o Egito. Mas José não aguenta, e ele decide encontrar com o pai no meio do caminho. E esse é o mais bonito de toda a história, porque a história é uma grande tipologia de Jesus. Jesus é o verdadeiro José que nós vendemos por moedas de prata, e ele é aquele que nós lançamos na prisão, na cova, mas ele ressurgiu. E muito tempo depois de nossas expectativas, ele é como José, que agora marcha com carros e cavaleiros do Egito.
Jesus é aquele que vem com carros e cavaleiros celestiais. Ele aparece nas nuvens do céu. E ele traz os mortos de volta. Porque quando Jacó viu seu filho, o governador do Egito, foi tal qual a ressurreição. Porque o morto que ele achava que estava morto, agora estava vivo. E esse é Jesus, o governador do universo, que vem voltando nas nuvens do céu com carruagens celestiais. Olha para os seus filhos e diz como José: vem comigo para o melhor da terra. Vem morar na terra de Gósen. Vem para o melhor da terra. E José pega a sua família e leva até o melhor lugar do Egito, um lugar chamado Gósen. Jacó morreu lá no Egito. E quando morreu, de novo deu medo nos irmãos. Agora morreu o pai. E se agora ele quisesse vingar? Quem que impede? E quando José percebeu isso, ele olhou para os seus irmãos e disse: não foram vocês que me venderam, foi Deus que me mandou na frente, para que eu pudesse usar de bondade com a nossa família. Não foram vocês que estavam no poder. Deus usou tudo isso para que eu pudesse estar aqui e salvar a nossa família. Hoje eu vou terminar dizendo para você que após a música, você vai fazer uma coisa difícil para você. Eu fiquei aqui olhando para esse quadro enquanto todos vocês cantavam. Quantos nomes? E quantos nomes não estão aqui? Sabe o que você vai fazer quando sair daqui? Tipo de coisa que ninguém vai ver. Ninguém vai ver você vindo aqui na frente, levantando a mão. Meu apelo hoje é assim: você vai pegar o seu celular, você vai fazer um telefonema. E se você conseguir, então pegue seu carro e vai até lá, para resolver isto. E se nada der certo, então mande uma mensagem, ou então saia daqui e escreva uma carta e coloque essa carta. E se lembre que bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Sabe como somos fartos? O perdão é a única coisa que sacia a nossa fome e sede de justiça. A única coisa. Descubro quem eu sou. Tua palavra me diz. Entendo quem eu fui, quem não mais quero seguir, não. Tu és o bom pastor, tua palavra me diz. Feliz em meio à dor, tua bondade me fez
sou mais estranho, eu sou um filho, eu sou teu. Eu sou um pescador, tua palavra me diz, te sigo aonde for, faço tudo em teu nome. Sou mais que um vencedor, sendo que eu sempre fui o segundo em tudo que eu vivi. E me chama amigo. Não sou mais estranho, eu sou um filho, eu sou teu. Eu fui encontrado, sendo que eu sempre fui o esquecido em tudo que eu vivi. E me chama amigo. Eu não sou mais estranho, eu sou um filho. Eu não sou mais estranho, eu sou um filho. Eu fui encontrado, eu sou um filho, eu sou teu. Eu sou teu. Quando o carro de José e o carro de Jacó se encontraram, a Bíblia diz que os dois desceram e se encontraram, e os irmãos se reuniram. Diz assim que eles se atiraram, se abraçaram e choraram demoradamente. E o segundo sonho, a segunda profecia se cumpriu. Porque todos os sonhos que Deus manda para você vão se cumprir em algum momento. E ali, abraçados e ajoelhados, o sol e a lua e 11 estrelas estavam juntos. Por que é que nós andamos tão separados uns dos outros? Por tão pouca coisa. Vamos orar? Pai bondoso, nessa noite nós pedimos que o Senhor nos cure e o Senhor nos sacie da fome e da sede de justiça. Quantas vezes o teu povo foi injustiçado ao longo da história, perseguidos e maltratados, partilhando dos sofrimentos de Cristo. Mas, ó Pai, nós também olhamos para trás e vemos que nossos sofrimentos envergonharam o pecado dos nossos agressores. E vidas foram transformadas, porque ainda existe graça e perdão na mensagem do Teu Evangelho. Abençoa os jovens, os irmãos aqui e aqueles que nos assistem pela internet. Em nome de Jesus, amém.
Bom, nosso culto chegou ao fim essa noite. Você possa se sentir abençoado pelo nosso Deus. Deus te abençoe agora, guia os seus lares. Amanhã às 18h30 estaremos aqui novamente. Ao final teremos um pequeno lanche para você que ainda não comeu na chegada. Você pode agora ali se alimentar um pouco. Deus te abençoe e aguardamos vocês aqui amanhã às 18h30.